Olá, rockers, amante do bom e velho rock and roll. Eu sou Raquel Almeida e esse é o segundo vídeo do canal You Rock. Gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouco de duas grandes vertentes do rock and roll que influenciaram muito, tanto no cenário do rock quanto no comportamento, na atitude, não só aqui no nosso país, como ao redor do mundo, que são o hard rock e o heavy metal. Esses dois segmentos, ambos surgiram na década de 1970 e tiveram grandes bandas como referências, como fundadoras, né, dessas vertentes. Entre elas, Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Gente, Black Sabbath foi uma banda mitológica, né? Como não falar de Ozzy Osbourne, que é o grande líder dessa banda, né? E a grande referência, o Ozzy, ele é uma lenda, né, gente? Ele virou uma lenda. Eu acredito que o Ozzy, ele criou realmente toda essa lendária, né, de que o rock and roll tem a ver um pouco com morte, com trevas, com caveira, né? Tudo isso que essa simbologia do rock, eu acredito que nasceu através do Ozzy Osbourne e do Black Sabbath. Reza a lenda que o nome da banda surgiu uma vez quando o Ozzy estava passeando pela cidade em que ele morava com outro integrante da banda e ele passou em frente a um cinema. E nesse cinema estava em cartaz um filme de terror. Naquela época, gente, acredito, o cinema não era tão acessível quanto hoje, né? Então eles acharam estranho um filme de terror em cartaz no cinema. Aí eles se perguntaram, ué, as pessoas pagam para ver isso? Filme de terror? Né? Ou seja, se está em cartaz é porque as pessoas pagam para ver. Então eles acharam aquilo interessante e resolveram adotar aquele segmento, aquela linha, tipo terror, trevas, morte, para dentro da banda que eles já estavam sonhando em fazer, né? E daí surgiu o Black Sabbath, que porventura era o nome do filme que estava em cartaz. Então, gente, eles criaram toda essa mitologia em cima da banda, né? Eles criaram o Black Sabbath em cima dessa coisa da morte, de tudo de rituais, enfim. E isso, gente, criou-se tudo isso que a gente vê até hoje, né? Tudo que a gente fala de rock, de caveira, de a cor preta é a cor simbólica do rock, né? Então, eu acredito que foi através do Ozzy Osbourne e do Black Sabbath que surgiu toda essa mitologia do rock and roll, né? E a gente traz até hoje, a gente vê até hoje dentro dos segmentos do rock and roll permanece muito firme e muito forte essa questão do preto, do black, né? Na contramão aí do Black Sabbath, na mesma década de 1970, gente, surgiu a grande rainha dos palcos do rock and roll, o nosso Queen. Gente, como não falar de Queen, né? Quando a gente está falando de hard rock. Na verdade, o Queen ele surgiu como uma banda de hard rock, mas o Queen ele democratizou o rock and roll, sabe? A gente pode dizer que ele foi eclético dentro do rock. O Queen ele conseguiu unir praticamente todas as vertentes numa coisa só. Acho que é por isso que o Queen é ligado a essa coisa de realeza mesmo, né? Tem muito a ver com a banda, tem muito a ver. Freddie Mercury representa extremamente, da forma mais máxima possível, não existiria um representante melhor para o rock and roll, para o Queen, como o Freddie Mercury. Essa figura, ele simplesmente ele conseguiu democratizar o rock, né? É impressionante a obra de Freddie Mercury. Gente, você fala de voz, você fala de Freddie Mercury. Não tem como não falar desse cara, não tem como não lembrar. Presença de palco, tudo. Como pode uma pessoa ser tão revolucionária, né? E o Freddie Mercury, ele deu essa mexida dentro do rock, né? Porque o que estava voltado, estava com segmentos assim já traçados, ele abriu ainda mais e trouxe o que a gente vive até hoje, né? Esse rock democrático, essa democracia dentro do rock and roll, que alcança várias pessoas, ao mesmo tempo que tem um carinha ali que ele é um gótico, tem o cara, o metaleiro, do metal mesmo pesado, tem eu, né, uma roqueira suave, tem a galera do jeans, da blusa branca que curte rock and roll, entendeu? Eu acredito que isso foi
uma vertente, isso surgiu através dessa revolução que o Queen trouxe para o rock and roll, né? Que foi essa democratização do rock. E pegando uma carona nessa coisa da influência, né, de comportamento e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre o punk rock, que surgiu também nessa década de 1970 e teve como grande representante o grupo Sex Pistols, lá da Inglaterra, né? Eles surgiram com o punk, né, com o rock bem característico deles, específico, e eles meio que representaram uma certa rebeldia que para a época foi bem impactante, né? O Sex Pistols veio com uma proposta assim de confrontar na época a população britânica, né? Confrontar aquela submissão à coroa, sabe? Confrontar toda aquela omissão do povo inglês, né, para com o sistema e tudo mais. Então eles ganharam aquela fama de rebeldes, né? A rebeldia que foi representada através do punk rock. Então é por isso que até hoje o rock and roll tem essa ligação com rebeldia, sabe? Algumas pessoas ainda ligam o rock and roll a isso, rebelde sem causa, né? Entre outras coisas que a gente ouve por aí ainda, que roqueiro é rebelde. Porque essa atitude do Sex Pistols, que é uma banda muito clássica, que traz até hoje essa imagem pro rock and roll. E por fim, gente, para fechar, ainda falando da década de 1970 e do hard rock, a gente não pode esquecer do glam rock, gente. Vocês lembram do glam rock, que era aquela coisa ligada a um glamour? Gente, que época, que fase e que bandas. Cara, não tem como não falar de Aerosmith, Van Halen. Gente, era muito glam. E o Kiss. Gente, para tudo. Kiss, aquelas caras pintadas que foi uma explosão, né? Vamos dizer assim, o que eles queriam dizer com aquilo ali? Uma revolução, gente, foi uma revolução. O glam rock, ele trazia, assim, toda essa energia sexual, né? Você lembra que tinha aquela coisa da sensualidade máxima, homens que usavam artifícios até femininos para poder exalar cada vez mais a sensualidade, né? E hoje a gente vê que exatamente o que acontece, que o rock tem aquela coisa de ser ligado a drogas, a sexo, né? Porque teve realmente essa mistura, né? Teve essa referência nessa época aí, na década de 1970, e até hoje ainda tem essa ligação do rock com o sexo e com as drogas, né? Porque acontecia mesmo essas ligações, mas essas bandas do glam rock, gente, eles trouxeram todo esse glamour mesmo, todo esse brilho para dentro do rock and roll e que existe, que a gente usa. Eu confesso que eu uso um pouco também, que eu sou um pouco, eu costumo falar quando as meninas, quando a gente tá indo pros shows, né, as meninas lá vem a Raquel que nem um travesti. Gente, eu vou que nem travesti pra show, cara. Todo mundo vai super confortável, sabe? Bota a blusa mesmo da banda, a mais surrada que tem, uma calça jeans, as meninas botam uma bota, não sei o que. Gente, chega eu, cara, de salto, maquiada, cílios postiços. Eu tenho esse cara, eu confesso, eu admito, eu tenho toda a questão do glam rock comigo, eu trouxe comigo isso e eu sou uma dessas sim, porque assim eu não consigo, gente, eu gosto, sempre com essa pitada do rock, trazendo essa coisa do rock and roll no estilo, claro, né, no dia a dia eu não saio, né, toda glamourosa, né, glam rock pra trabalhar, lógico que não. Mas sempre que dá, eu me visto de glam rock, que eu acho muito legal, eu acho genial e com certeza influencia muitas outras pessoas por aí também, muitas outras meninas também. Eu acho genial. E a gente falou de bandas, né, ligadas ao glam rock, mas na minha opinião, o maior ícone do glam rock foi, na verdade, o David Bowie, né, que infelizmente nos deixou em janeiro de 2016, mas que, enfim, eu sempre falo, né, eles nos deixam, é triste, mas o legado é eterno. Então, o David Bowie, na minha opinião, é o maior representante do glam rock no mundo inteiro, assim, em todas as épocas é o David Bowie maravilhoso.
Eu amo David Bowie. Então, gente, é isso. E também eu quero falar um pouco também sobre. Talvez a gente faça um vídeo falando sobre o rock no Brasil, porque todos esses segmentos, toda a história do rock and roll, que a gente fala muito, né, da origem dele lá fora e tudo mais, mas o Brasil acompanhou muito a evolução do rock também. Inclusive agora, a gente falando sobre glam rock, os representantes do glam rock aqui no Brasil foram Rita Lee, Secos e Molhados, né? Nós tivemos ao longo de toda a evolução do rock and roll, o Brasil veio acompanhando e teve seus representantes aqui também, né? Então é importante, eu acho que a gente poderia até fazer um vídeo aí daqui para frente falando sobre o crescimento, o desenvolvimento do rock and roll e os representantes brasileiros, beleza? A gente vai fazer isso um dia aí, vamos sim, com certeza. Então, gente, é isso. Esse foi o segundo vídeo do canal You Rock. Como eu falei, esse canal ele vai ter a função de mostrar o rock and roll não só como estilo musical, mas como comportamento, como tudo que envolve essa cena do rock and roll aqui no Brasil especificamente, também no mundo inteiro, né? Entender um pouco mais sobre esse estilo de vida que é o rock and roll, né? Então participem aqui com a gente, se inscrevam aqui no canal, deem a sua opinião com um comentário, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver aqui no canal, sabe? Algum assunto, algum tema que vocês queiram falar também lá no Instagram, comenta lá nas fotos, fala o que vocês gostariam de ver também. E a gente vai com certeza se esbarrar por aí, porque esse ano, gente, tá recheado de coisa boa e em algum momento a gente vai se esbarrar, a gente vai se encontrar e a gente vai criar diversos conteúdos para esse canal, mostrar a nossa cara para esse Brasilzão. Tá bom, pessoal? Não esqueça de dar o seu like aqui, é muito importante para o canal poder continuar, para a gente poder fazer todo esse trabalho que é pra gente, que é pra nossa diversão, né? Para nós mesmos. Então eu conto com vocês, pessoal. Valeu, muito obrigada. Are you rock?